Nós vamos trabalhar com dois textos seguidamente, depois eu vou explicando um a um. O primeiro texto que nós vamos trabalhar está lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, a partir do verso 38. Antes que eu esqueça, não podem levar esses perfuminhos, tá, gente? Esses perfumes foram emprestados pelas irmãs aqui. Tem alguns que só são embalagens vazias, mas tem outros que eu já saí olhando aqui. Olha isso. Então, por favor, não levem os perfumes, senão vamos precisar devolver. Vocês também ganharam, todos vocês ganharam essa lembrancinha aqui? Sim. Sim. Dentro dessa moringa, essa pequena moringa, ela tem um líquido que se chama nardo puro. Então, dentro de cada moringa, vocês vão levar para casa, na verdade, ela com o nardo. E a cor do nardo, por que essa cor vinho, marsala, nessa tonalidade? Porque o nardo, ele tem essa cor. Então, vocês estão representando também, quando vocês levam para casa, mas vocês vão ser o próprio nardo que vai ser derramado nessa noite. Então, vocês estão levando para casa alguns ml nessa moringa de nardo. Depois vocês vão entender um pouco melhor por que vocês estão ganhando essa lembrancinha, tá bom? E diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximou-se de Jesus e inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. E agora a gente vai para um outro texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Já está aqui, ó. Para quem não encontrou, vamos adiantar, que já está projetado. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente ele tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Amém? Amém. Fecha os seus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar. Eu quero te apresentar, Senhor, todas as mulheres que já estão aqui. O Senhor que conhece a história de cada uma. O Senhor conhece exatamente a necessidade de cada uma. Eu te peço que o Senhor possa vir com resposta. Que o Senhor possa vir com direcionamento. Eu te peço ao Senhor que o Senhor possa encontrar aqui um lugar onde o Senhor possa se aproximar e permanecer. Eu te rendo graças, ó Deus, pela vida de cada mulher. E eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida em favor dessas mulheres aqui presentes, ó Deus.
assim como nós acabamos de ler, nós tínhamos tantas outras coisas, tantas outras escolhas para fazer. Mas eu tenho certeza que todas que decidiram estar aqui essa noite estão escolhendo a melhor parte. E certamente esta não lhe será tirada, porque somente uma causa é necessária. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para convencer, para falar e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, por gentileza. Quem já conhece esse texto? Quem já ouviu essa história? Olha aí, a maior parte já conhece. Mas eu queria poder trabalhar com vocês e passeando com vocês de uma forma bem diferenciada sobre aquilo que o Senhor foi me direcionando sobre esse tema, escolhendo a melhor parte. E todos os meses, quando Deus me dá muitas vezes o tema, né? O meu marido fala, você já sabe o que vai pregar? Eu falo, não, ele me dá o tema e depois ele vai me dando a direção. Mas dessa vez eu já tinha mais ou menos um entendimento. Deus começou a me dar insights, aí eu fui construindo a ideia de tudo aquilo que eu entendo que será uma resposta para a sua vida. Amém? Então não se distraia, não fique inquieto, não fique ansiosa, não se turbe o seu coração diante daquilo que você pensa que está no seu controle, porque eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando naquilo que você não pode trabalhar. Amém. Enquanto você está aqui, Ele está cuidando dos detalhes que a gente pensa que depende da gente. E eu quero te dar uma notícia. O mundo não gira com o teu controle remoto. Tem alguém que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Amém? Nós vamos ver duas irmãs onde, às vezes em que elas são citadas, nós conseguimos compreender uma diferença entre personalidade. As irmãs Marta e Maria, que tinham também um irmão chamado Lázaro, a Bíblia vai relatar que eles faziam parte do métier de Jesus. Eles eram uma família que Jesus amava, que Jesus tinha muito apreço. Todas as vezes em que Jesus passava pelo povoado de Betânia, aquela família, aqueles três irmãos faziam muita questão de receber Jesus em sua casa. E a personalidade de Marta era de uma mulher muito proativa, uma mulher que se preocupava com todos os detalhes para o recebimento de uma visita, para que uma casa pudesse caminhar, porque nós sabemos, como donas de casa, e até aquelas que trabalham fora com jornada dupla, o quanto é cansativo manter uma casa em ordem, sim ou não? Sim. Então, muito provavelmente, Marta era dona da casa. Nós não sabemos se ela era viúva, mas alguns teólogos vão dizer que provavelmente ela era viúva e seus irmãos moravam com ela. A questão é o seguinte, que quando nós acabamos de ler em Lucas 10, é um dos momentos em que Jesus estava se aproximando de Betânia. Ele, juntamente com os seus discípulos, a gente precisa entender que Jesus não andava sozinho. Os discípulos já haviam sido chamados. Então, Jesus vai pousar, vai se hospedar na casa daqueles irmãos. E não era Jesus sozinho, mas era Jesus com no mínimo mais 12, mais 14. Não sabemos quantas pessoas estavam caminhando com Jesus. E nós vamos entender que quando Jesus então chega naquela casa, nos dá a impressão, o texto não fala, mas nos dá a impressão que Jesus parece que se adianta um pouco, porque aquela casa me parece que ela não estava totalmente preparada para receber Jesus. Ou quem sabe, diante de tantos afazeres, nós às vezes perdemos o nosso tempo, né? E nós precisamos falar que não havia geladeira para a gente congelar um alimento e descongelar no micro-ondas. Não havia air fryer que nos facilita. Enquanto ele está fazendo uma coisa, o air fryer lá está trabalhando com a gente. Bendita máquina de lavar roupas. Ai, eu queria conhecer de perto quem inventou a máquina de lavar. Porque enquanto a gente está cozinhando, ela está lá fazendo o nosso papel, o nosso trabalho. Então, naquela época a gente está falando de uma situação que nem eletricidade havia. Então, quando alguém ia receber na sua casa, muito provavelmente, ela precisava se organizar da madrugada já para fazer o alimento, porque não podia deixar um alimento de um dia para o outro, quem sabe, porque aquele alimento poderia ficar azedo, invalidado. Então, nós nos dá a impressão que Jesus parece que chegou um pouquinho antes.
E quando Jesus então finalmente chega na casa de Marta, a Bíblia vai dizer que logo Maria, que era irmã de Marta, ela se lança aos pés de Jesus. Maria entendeu o seguinte: Jesus chegou, tudo aquilo que eu estava fazendo agora perde o sentido. É o que eu falo para as meninas. Vocês estão aqui para servir, mas não vai fazer muito sentido se enquanto a palavra está sendo pregada você está inquieta, porque você também precisa receber aquilo que Deus está liberando para essa noite. Não adianta a gente ficar preocupada com coisas que não dão tempo de fazer. Porque quando Jesus chega, as coisas se tornam secundárias. E Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Então, quando Ele está falando, como nesse momento a palavra dEle é a voz de Deus, o importante é que você agora pare, se aquiete e deixe a inquietude de lado. E a Bíblia vai dizer que Maria, então, logo, ela se assenta aos pés de Jesus para quê? Para aprender aquilo que Ele ensinava. Portanto, Marta, versículo 40 vai dizer, estava inquieta com muitos afazeres. A gente vai observar que havia muitos sentimentos que rodeavam o coração e a mente de Marta. Um dos sentimentos que tiravam a paz e a tranquilidade de Marta era a inquietação. Ela estava inquieta. Ela não conseguia relaxar. Ela estava, quem sabe, como algumas aqui, que estão pensando que horas vai terminar isso, porque amanhã eu tenho um almoço para fazer. Amanhã é feriado. Quem sabe, ela estava pensando o seguinte: eu tenho tantas coisas para fazer ainda, tantas coisas que ficaram ainda, vou organizar, e Jesus parece que se adiantou demais. Nós podemos entender que alguns dos sentimentos de Marta também era a ansiedade. Porque Jesus vai dizer para ela: você anda ansiosa e aflita. Então Marta estava inquieta, Marta estava ansiosa, Marta estava aflita, Marta estava sobrecarregada e Marta ainda se sentiu injustiçada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Marta estava, como a gente diz assim, procurando um buraco para se esconder. E não há problema algum que Marta estava servindo. Essa era a personalidade de Marta. Mas eu não quero falar aqui sobre quem estava mais importante, o que cada um estava mais importante, porque não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas eu quero falar sobre tudo aquilo que estava afligindo o coração de Marta. E tudo aquilo que impediu Marta de escolher a melhor parte. Porque quando Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu andas inquieta demais por tantas coisas, andas ansiosa demais por tantas coisas, Ele não vai dizer que essas coisas são menos importantes do que a coisa que Maria escolheu. Ele não diminui aquilo que Marta estava fazendo, pelo contrário. Ele está dizendo: existe sim, Marta, um nível de prioridade, mas o problema é que você está colocando agora aquilo que deveria ser secundário como primário. Mas Marta, você precisa entender uma coisa: eu cheguei, e porque eu cheguei, aquilo que eu vou derramar sobre você, você está preocupada com um banquete? Eu tenho um banquete espiritual que vai alimentar a tua alma. Se você anda aflita, se você anda inquieta, Jesus estava falando:
está administrando mal o seu tempo. Passe menos tempo no celular e você vai ver a comida estar pronta mais cedo. Passe menos tempo na rede social olhando a vida perfeita da pessoa e comece a fazer aquilo que de fato é necessário, que você vai ter tempo de descansar. Comece a se alimentar das coisas que de fato são importantes. Porque a inquietação, ela exalta os problemas. Mas Maria vai nos ensinar o seguinte: a adoração, ela exalta a Deus. Amém. Enquanto você está inquieta, você está colocando um holofote sobre o problema. Não porque ninguém me ajuda, não porque ninguém vê o sacrifício que eu faço, por mais que eu tente ser uma boa mãe, meus filhos não reconhecem, por mais que eu tente ser uma boa profissional, meu chefe não reconhece, tenho feridas. Enquanto você murmura, enquanto você está inquieta, enquanto você está se sentindo sobrecarregada, você está maximizando o seu problema. É noite de você entender o seguinte: aquilo que você não conseguiu fazer, comece a colocar no nível de prioridade. Porque nem tudo é importante. Tudo às vezes é urgente, mas nem tudo é importante. É ou não é? Então, enquanto Marta estava inquieta, ocupada demais com os afazeres, ela começou a responsabilizar a Maria. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo a minha vida? O Senhor não está olhando tudo o que eu faço? Deixa eu falar uma coisa: Deus não se move por barganha. Ele te ama você fazendo ou não. Agora Ele vai priorizar você. À medida que você priorizar a Ele também. À medida que você o prioriza, Ele te prioriza. Deus não tem filho preferido, mas Ele tem filho que quando Ele ouve, Ele já conhece a voz, porque não é filho que pede somente quando as coisas são ruins, mas são filhos que se deitam na presença dEle, que estão junto a Ele dia e noite, que estão orando para Ele, que estão buscando a Ele, e Ele fala: peraí, que essa aí deixa tudo para ficar comigo. Peraí, que essa deixa todas as coisas para me buscar, para estar me colocando em primazia. E aí, quando ela estava cansada, sobrecarregada, ela se sentiu decepcionada. Porque ela chega para Jesus e fala: faz alguma coisa, seja meu justiceiro. E o que Jesus faz? Ao invés de Jesus vir para a linha dela e se aliar a ela, parece que Jesus agora coloca Marta no lugar. Porque Jesus fala: Marta, eu não estou minimizando os seus afazeres, mas Ele vai dizer a verdade. Você está ansiosa, você está aflita. E eu acho, isso me saltou aos olhos, por isso que a diferença nessa noite dessa palavra. Jesus vai dizer: tu andas ansiosa e te afliges por muitas razões. E o Senhor começou a ministrar no meu coração o seguinte: quem sabe todas as ocupações de Marta eram para mascarar uma ansiedade e uma inquietude que ela estava muito mais dentro. Quem sabe Marta estava ansiosa e aflita por tantas outras coisas que não eram a comida que não ficou pronta, quem sabe? Que não era pelo fato do banheiro não ter ficado lavado, quem sabe? Mas quem sabe, Marta estava buscando preencher o seu tempo para mascarar algo que estava muito mais profundo. Vocês estão entendendo? Amém. Você já se viu em situações em que você não quer pensar no problema e você arruma coisa para fazer? Sim ou não? Sim. Não é só comigo. Você já tentou arrumar coisas para fazer, para isso não lembrar do problema, sim ou não? Sim. Quantas vezes eu preciso ocupar minha mente? Eu preciso fazer mais coisas, é assim ou não é? Então o Senhor Jesus vai dizer: você está aflita por muitas razões. Ou seja, Marta, tu está arrumando muita coisa para fazer e tu está sobrecarregada, porque o negócio é muito mais dentro, é mais embaixo. Eu estou olhando para o teu interior, Marta. Eu sei que há situações em você que eu preciso verdadeiramente chegar. Por isso que Jesus nos diz assim: continua fazendo, Marta. Aquilo que você fazia era importante, mas Ele estava dizendo: para, senta um pouco aqui e entende de mim. Se você está sobrecarregada,
Se você está se sentindo cansado, se os seus ombros estão pesados, eu quero te dizer uma coisa. Venha a mim, vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, porque eu vos darei descanso. Jesus vai estar fazendo uma proposta irrecusável para nós, para mim e para você nessa noite. Ele diz assim: tomai o vosso lugar e minha carga. Você está com uma carga muito pesada? Jesus está dizendo assim: eu tenho uma carga que é bem mais leve. Eu tenho uma proposta irrecusável para você nessa noite. Se a sua carga está pesada, eu tenho uma que é leve. Eu tenho uma que você vai trocar comigo. E quando você trocar comigo, você vai achar em mim descanso. Porque o meu jugo é bom e o meu fardo é leve. Aleluia. É você estar carregando uma bagagem que o Senhor está dizendo: para que você está carregando essas pedras? Para que você está carregando essa bagagem se você pode trocar comigo? Senhor, mas está pesado demais. Dê para mim a sua carga. Eu tenho a capacidade de carregá-las. Eu tenho descanso para você. Eu vou substituir o teu fardo pelo meu. E qual é o seu fardo, Senhor? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tem uma história que eu escutei esses dias, que teve um homem que o Senhor Deus falou assim para ele: eu preciso que você vá no topo daquela montanha e leve essas pedras. E aí, aquele homem observou que a carroça que Deus deu para ele para subir aquela montanha era uma carroça que estava em bom estado. E ele olha aquela carroça e ele fala: bem, essa carroça está com as rodas boas, ela consegue o trampo que eu vou fazer agora para subir com as pedras não estão pesadas. E aquele homem então começa a sua jornada de levar pedras, salmodiando a Deus, louvando a benignidade de Deus. Eu imagino que se fosse hoje, ele estava cantando: te amo, Deus, sua graça nunca falha. Ele estava lá, exaltando o nome de Deus, porque ele estava considerando que aquilo que ele estava carregando, ele podia suportar. E de fato, Deus deu a ele algo que ele poderia suportar. Mas esse homem, quando ele está passando por um vilarejo com a sua carroça com algumas pedras, ele encontra um amigo de longas datas. E quando ele encontra aquele amigo fala: como é que você está, fulano? Ele fala: estou bem. Para onde você está indo? Eu falo: estou levando essas pedras aqui, ó, lá para o cume daquela montanha. E aquele amigo fala: que bom que você está passando pelo nosso vilarejo. Eu estou sentando sem tempo aqui. Você se importa com algumas pedras minhas também, que eu precisaria levar, mas eu estou sem tempo? Ele fala: não tem problema algum, coloque suas pedras na minha carroça, que eu levo para você. E aquele homem agora começou a fazer uma jornada, além de levar as suas pedras, ele começou a levar uma carga que não era dele. Na metade do caminho, mais ou menos, ele começou a se sentir cansado. Aquela carroça que parecia suportar muito bem, ele começou agora a colocar defeitos na carroça. Ele começou a ocupar a carroça e dizer: essa carroça não presta. Essa carroça ela foi feita de um material muito baixo. Ela não suporta o peso. Que carroça ruim Deus me deu. Mas adiante aquele homem já chegou meio cansado no segundo vilarejo, morrendo de sede. E quando ele pede água, ele bate numa casa, e era a casa de um outro conhecido dele. E aquele conhecido falou: para onde você está indo? Ele falou: estou indo para aquela montanha ali, levando essas pedras. E eu estou sentindo muita sede agora. E aquele amigo falou assim: oh, como foi Deus que te mandou aqui? Porque eu também tenho algumas pedras para levar. E eu estava pedindo a Deus que Deus mandasse alguém passar por aqui e que pudesse levar as minhas pedras. Você é a resposta de Deus para mim. Você se importa de levar as minhas pedras? Ele falou: não me importa, eu levo com prazer. Só que depois de alguns quilômetros, esse homem começou a murmurar contra Deus. Porque ele começou a dizer: Deus, por que o Senhor me deixou sobrecarregado? Deus, por que o Senhor me deu esse trabalho tão árduo? Deus, por que o Senhor permitiu que eu sentisse agora fome, sede? Ao invés agora desse homem abrir a sua boca e salmodiar a bondade de Deus, ele começa agora a blasfemar contra o Senhor, começa agora a ver defeitos do Senhor. E nessa hora Deus aparece para ele. E Deus fala: por que você está aqui tão cansado? E ele fala: olha a carroça que o Senhor me deu, não suporta
com as pedras que são suas. Aquelas que você deseja levar sem eu ter mandado, a sobrecarga é sua também. Você está entendendo essa palavra? Amém. Não tente responsabilizar o outro por coisas que você está assumindo e Deus não mandou você assumir. Há batalhas que Deus está dizendo, eu não entro nessa batalha porque eu não vou estar com você. Há batalhas que nós estamos culpando a Deus, porque está cansado demais, cansativo demais. Você já parou para perguntar a Deus se as pedras que você está levando são as pedras que Ele deseja que você carregue? Porque ontem o pastor até falou, aquilo que Deus colocou como propósito, Ele vai patrocinar o propósito dele. Aleluia. Deus não nos daria algo para a gente questionar a bondade dele. Tem luta, tem batalhas, mas tem presença também. Amém. Tem garantia de presença e segurança também. E aí quando finalmente Marta chega para Jesus e faz essa queixa para Jesus, a resposta de Jesus não foi, eu vou chamar a Maria para te ajudar. Deixa eu falar uma coisa. Deus não está disposto a levantar mais pessoas para te ajudar, quem sabe, para que a sua sobrecarga diminua. Ele quer que você lance a sua carga para Ele. Porque nós estamos esperando das pessoas aquilo que só Deus pode dar. Não fique frustrada e decepcionada, porque algumas lutas você está sozinha, minha irmã. Você começa a orar para que Deus levante fulano, cicrano, não sei mais quem, para te ajudar na batalha. E você fala, Senhor, não custa nada, Senhor, levantar fulano para me ajudar. Não custa nada, Senhor, o Senhor levantar essa pessoa para me ajudar a carregar esse fardo. Deus está dizendo, se eu não te chamar, assim como eu não fiz com Maria, e o convite não for, eu vou levantar alguém para te ajudar, mas o convite é, lança-se aos meus pés, que em mim você encontra descanso. Aleluia. Pare de gerar expectativas no outro. Porque quando nós criamos expectativas no homem, lá em Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia em outro homem, mas bendito é aquele que deposita toda a sua confiança no Senhor. A sua confiança tem que estar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A sua confiança tem que estar em Deus. Pare de esperar que o outro faça. Marta estava esperando Jesus. Chama a atenção de Maria. Jesus falou, não. Você que tem que estar aqui comigo. Quem não está escolhendo o meu lugar é você. Aí eu acho que Maria, quando olhou para Marta, entendeu assim, sempre que eu vou estar aos pés de Jesus. Porque nós vamos ver que nos 3 momentos em que Maria aparece, Maria não tem tempo ruim para se lançar aos pés de Jesus. Esse momento era um momento de celebração. Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Depois, essa mesma Maria, junto com a sua irmã Marta, elas passam por um cenário bem difícil. Elas passam pela morte do seu irmão Lázaro, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Um capítulo antes daquele que nós lemos, no capítulo 12. E a Bíblia vai dizer que aquelas irmãs mandam um recado para que Jesus possa vir ao encontro delas, porque o seu irmão estava enfermo. A Bíblia vai dizer que Jesus não vai ao encontro, embora estivesse somente a 3 quilômetros de Betânia. É lindo, porque ele estava muito perto, somente para mostrar que ele não foi porque ele não quis. Porque se estivesse longe, dizia, foi o trânsito. É a procissão que está passando que não me deixou chegar. Não. Jesus não chegou porque ele não quis antes. E aí Jesus se atrasa por 4 dias, porque o morto já estava sepultado há 4 dias. Quando Jesus já chegando no povoado de Betânia, aquela casa daquelas 2 irmãs agora que haviam perdido o seu irmão, a Bíblia diz que chega alguém e fala, o mestre está vindo com os seus discípulos na porta da cidade. Marta, nós já sabemos um pouco da personalidade dela, corre ao encontro de Jesus. Quando ela corre ao encontro de Jesus, ela faz uma colocação, que era mais um desabafo da percepção
decepção e frustração que Marta estava diante de Jesus. Porque Marta fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras isso se atrasou. O Senhor chegou tarde demais. E aí o Senhor Jesus começa a falar para Marta, diz, Marta, ele vai ressuscitar. Mas só que Marta estava olhando para o problema, estava olhando para o outro. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar. Vai haver a ressurreição dos mortos. E ele vai ressuscitar junto com os santos. Jesus fala, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Chama agora a tua irmã Maria para vir aqui. E aí quando chamar Maria, na celebração na casa dela estava o quê? Se lançando aos pés. Quando Maria se encontra com Jesus, qual é a primeira coisa que ela faz? Se lança aos pés. Sabe por quê? No momento de euforia e celebração, a gente se lança aos pés. Mas no momento de luta e perdas e dores, a gente também continua se lançando aos pés. Ela se lança aos pés de Jesus e ela fala, Senhor, ela faz a mesma queixa que a sua irmã. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E aí o Jesus, Deus, que ao mesmo tempo era homem, chorou. E ele falou, vamos lá para o lugar aonde ele está enterrado. Eu até trazia essa palavra na minha célula, terça-feira. E eu falei assim, veja como Jesus parece às vezes provocar a nossa fé. Porque quando Jesus chega diante daquele sepulcro, que havia uma pedra fechada, Jesus dá uma ordem. Qual foi a ordem? Tira a pedra. Olha o que Marta disse. Senhor, já chega mal. 4 dias. Em outras palavras, Jesus, o Senhor já se atrasou. Ainda quer expor a gente ao ridículo dessa forma? Que vai cheirar mal, todo mundo vai dizer que está em estágio de putrefação, né? Decomposição, mais fácil. Já está em estágio de decomposição, Senhor. Vai ser humilhante para a gente. Essa multidão toda está aqui. A gente vai arrastar a pedra. E aquilo que a gente não quer que as pessoas vejam, elas vão ver. Aquilo que a gente não quer que as pessoas percebam, elas vão perceber. E aí Jesus assim, começou a ministrar no meu coração sobre isso. E quem sabe, se não é exatamente esse estágio que eu quero de exposição sua, para que reconheçam que fui eu que trouxe o milagre. Amém. E às vezes Deus vai deixar perder. Às vezes o Senhor vai deixar chegar num estágio onde ele não poderia, humanamente falando, reverter. Mas quando ele chega, a glória do Pai vai se manifestar. Aleluia. E ele fala, tira a pedra. Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Bendito é aquele que crê sem ver. Porque vê depois que crê o milagre. Vê o milagre depois que crê. Isso aí é constatação. Eu falava na minha célula. Há pessoas que no culto de quarta-feira o pastor faz assim. Nosso culto de quarta-feira é um culto muito de cura. E aí o pastor faz assim. Quem chegou aqui com dor de cabeça e o Senhor curou? Aí levanta uma mão, 2 mãos. E aí essa pessoa diz, eu cheguei aqui com dor e o Senhor curou. Algumas pessoas, pastor, podem dizer assim, tem necessidade de mostrar que alguém foi curado? Isso não seria uma autoglorificação? Não, porque Jesus vai dizer assim, depois que eu ressuscitar Lázaro, eu estou fazendo isso porque aqueles que não creram vão ver para crer. Vai ter uma multidão que só vai crer no milagre depois que vê. Agora acredita quem crê sem ver. Porque Jesus, quando vai começando a chegar perto do túmulo de Lázaro, ele fala, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Não tinha ressuscitado, mas já estava agradecendo. E ele fala assim, falo isso por conta dessa multidão que não crê. Ou seja, eles vão precisar ver a ressurreição para crer. Mas eu estou chamando você para primeiro crer sem ver. Por isso que é importante, quando alguém é curado, meu irmão, levantar e testificar aquilo que Deus fez. Porque se há uma geração de incrédulos, vai ter que sair daqui crendo que Jesus faz milagre e maravilha. Aleluia! Glória a Deus! Vai ter que crer. Nós entramos agora no Evangelho de João capítulo 12, que nós lemos.
E a Bíblia vai dizer agora que, numa terceira situação, Jesus foi convidado para uma casa junto com Lázaro, aquele que havia sido ressuscitado. Só que aí estava Marta fazendo o quê? Aquilo que ela costumava fazer, servindo. Agora Maria, que entendia que Jesus tinha devolvido o seu irmão. Porque Maria, ela entendeu agora, nesse momento, que Jesus tinha devolvido aquilo que era tão precioso para ela. Eu queria chamar o pessoal já do louvor para vir aqui, por favor. E nós vamos ver que quando eles estavam agora nesse momento, sentados à mesa, Maria agora pega um vaso. E é chamado de vaso de alabastro. Eu não sei se vocês assistem The Chosen, mas agora essa última temporada mostra Maria indo comprar o vaso. Lógico que não está na Bíblia esses momentos, mas eu acho muito interessante como o autor quer nos mostrar. Porque quando ela chega lá, isso não está na Bíblia, tá? Quando ela chega lá para comprar o alabastro, o óleo, o nardo puro, a vendedora faz assim: toma isso aqui. Aí é uma representação de como se fosse alguns ml de nardo, que é caro. Aqui vai dizer um nardo puro, onde o próprio Judas achou caro. E aí quando Maria vai comprar, ela fala: não, eu não quero o mais em conta, eu não quero o menor, eu quero o melhor. Mas aí a vendedora falando assim, isso está no filme só. Mas isso vai custar um ano de trabalho. Mas de fato o que ela derramou custou um ano de trabalho. Faz uma conta rápida comigo. Quanto é que está um salário mínimo agora? 1.450. 1.412. Faz a conta, quem é boa de conta. 14 vezes 12 dá quanto? 14 vezes 10, 14 mil. 14 mil com mais 2.800. 16.800. Mais ou menos. 13 mil. Certo? Se aquele vaso de alabastro representasse para uma pessoa assalariada, o quanto é que Maria estava derramando agora aos pés de Jesus? 13 mil reais. 17 mil? 17 mil reais. Não era? Já é muito dinheiro para você, sim ou não? E se uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês? 3 vezes 12, 36. Isso aconteceu. Eu fiz em casa logo. 3 vezes 12, 36 mil reais. Então Maria chega num momento onde estavam celebrando, o seu irmão havia sido ressuscitado, o coração dela estava grato, e ela derrama agora, Inês, aos pés de Jesus, aproximadamente, vamos botar aí 20, 25 mil, 30 mil reais aos pés de Jesus. Porque Maria havia compreendido que a boa parte são todas as coisas, mas a melhor parte representa de fato o que é necessário na sua vida. Quando Jesus fala para Maria, para Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada. Ele estava dizendo o seguinte: há boas partes que são fascinantes demais. Há boas partes que podem representar tudo aquilo que te sacia por um tempo. Mas isso tem tempo de validade. A boa parte pode ser tudo aquilo que te preenche momentaneamente. A boa parte pode parecer, por exemplo, os convites que parecem irrecusáveis e que você usa para respaldar a si mesma. Eu sou filha de Deus, eu tenho que viver na minha vida. Essa é a boa parte. A boa parte, quem sabe, são os contatinhos que só lembram de você quando está no pior sozinho, porque o outro contatinho dele deu um bolo nele. Essa pode representar a sua boa parte. Quem quer apagar essas luzes aí, por favor? A boa parte, ela vai tentar te seduzir ao máximo, para que você não perceba que você está tentando exaustivamente
definitivamente preencher um espaço que ainda permanece vazio. Aleluia. Para Marta, a boa parte era servir ao Senhor Jesus, mas aquilo naquele momento impediu ela de escolher a melhor parte. E eu não estou falando aqui, eu fiz muita questão de quando o Senhor me deu a direção para esse tema, porque algumas versões na Bíblia dizem escolhendo a boa parte. A versão da minha Bíblia diz escolhendo a melhor parte. E eu fiz muita questão de querer usar essa versão. Porque se existe uma melhor, é porque as outras podem ser boas, sim ou não? Sim. Melhor é uma régua é melhor, é mais evidenciado, tem um nível alto, um padrão mais alto de qualidade, não é verdade? E muitas vezes a boa parte, minha irmã, não quer dizer que são coisas ruins que você faz, mas são coisas que estão prejudicando você a ser aquela que está escolhendo a melhor parte. Você está entendendo essa palavra? Amém. Porque a boa parte, ela pode não te exigir renúncias, mas ela pode ter um preço muito alto a se pagar. A boa parte é tudo aquilo que não te cobra nada, mas também que te deixa presa e culpada se você não fizer. Você já escutou uma pessoa falar assim: eu estou te pedindo só isso. Não, olha, fique à vontade se você não fizer, mas... E aí você não quer fazer, mas para não ficar mal na vida você faz. E aí quando você faz, você se sente culpada porque fez, sim ou não? Sim. A boa parte, ela representa tudo aquilo que te impede de se entregar ao Senhor Jesus. Quem sabe, a boa parte é o amor às coisas do mundo. A Bíblia fala lá em João 4 de uma mulher que havia tido 5 relacionamentos e aquele que ela estava não era o seu marido. Mas quando ela tem um encontro com uma fonte da água viva, que seria capaz de saciar a sua sede, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que a primeira coisa que aquela mulher samaritana fez foi voltar para sua casa e botar para correr aquele amante que ela se debruçava com ele na vida, na sua cama. Porque a boa parte é aquilo que só te sacia por um tempo, por uma noite, que te causa um prazer momentâneo, mas a melhor parte, você sai daqui saciada e nada que venha acontecer fora daqui vai te arrancar, vai te extrair, vai te subtrair, porque Jesus não vem para subtrair, não vem para te espancar, não vem para te fazer nada que venha a te corromper. Jesus vem para te preencher, Jesus vem para te saciar, Jesus vem para te curar, Jesus vem para saciar tudo aquilo que ninguém pode fazer. A boa parte, ela se resume a tudo aquilo que você ganha e perde, a tudo aquilo que chega nas suas mãos, quem sabe de uma forma tão fácil, mais facilmente sai da sua mão. A boa parte podem ser os amores passageiros, os descompromissos de uma noitada, ou até mesmo uma falta de um posicionamento para dizer: a partir de hoje, fulano, você não toca mais em mim, porque eu não fui criada pelo meu pai, meu Deus, para ser a sua amante. As marcas de quem só deseja a boa parte, elas são feridas que nunca foram curadas e cicatrizadas por aquele que tem a melhor parte, que pode perdoar. Essa mesma Maria, que ouviu do seu mestre, do seu amigo, que havia escolhido a melhor parte, logo depois que ela teve o seu irmão de volta, ela não pensou 2 vezes em derramar o que lhe era mais precioso. Porque quando você está diante daquele que pode te saciar, que pode te perdoar, que pode te curar, você não faz conta. E essa lembrancinha que vocês receberam, eu queria pedir ajuda agora nesse momento. Nós vamos precisar puxar esse púlpito. Eu queria chamar a Peterson, por favor. Precisa de ajuda para tirar algumas cestinhas, né? Vamos tirar esses.
A gente tira o perfume. Eu queria que agora você não se distraísse. Eu queria que você não... Eu queria que você, nesse momento, Deus vai continuar ministrando no seu coração, amém? Amém. Você vai entender se até agora... Coloca aqui exatamente comigo. Se até agora você não entendeu nada que foi falado, não se identificou. Eu acredito que alguns se identificaram com alguma história aqui, sim ou não? Mas existe um trono nas nossas vidas. Existe um trono em que nós escolhemos quem vai ocupar. Existe um trono que nós precisamos convidar Jesus para sentar. Mas existe também, vocês lembram que todos ganharam essa lembrancinha? Vocês gostam de levar a lembrancinha para casa? Sim. Pois é, mas hoje vai ser desafiador para você. Não que essa lembrancinha ela valha um ano de trabalho, não vale. Ela é uma simbologia. Mas aqui dentro dessa moringazinha está o perfume, está o nardo. Nós compramos o nardo que Maria derramou aos pés de Jesus, está aqui dentro. Só que o desafio é, você só ganhou isso essa noite. O nardo é tudo que você tem aqui, nesse lugar. E talvez você precise, como Maria, derramar aos pés de Jesus tudo que representa, o que representa tudo para você. E eu queria que você pudesse entender, e aqui eu falei de alguns exemplos, esse nardo que ele representa para você, aquilo que te impediu até agora de você se lançar aos pés de Jesus. Quem sabe o nardo puro para você, esse nardo, ele possa representar tudo aquilo que eu falei, ou coisas que eu não citei, mas que o Espírito Santo começou a falar para você. Então, em silêncio, agora eu queria que você pudesse se distrair. Nós vamos ter um momento de imersão mesmo. Claro que Jesus não é esse jovem, mas é uma... até parece. Essa foi a intenção. Mas nós estamos simbolizando um ato. E aquilo que nós fazemos no altar do Senhor tem respaldo nos céus. Aleluia. Tudo aquilo que você derrama para Deus, o Senhor recebe no seu altar. Amém? Amém. Então, quem sabe... eu queria que a primeira, em meio a tantas mulheres aqui, 116 mulheres, pudesse entender, não, eu tenho resistido a me derramar aos pés de Jesus por conta disso. Eu queria te dar a oportunidade, todos em silêncio, mas quem sabe alguém quer ser a primeira a ser aquela que vai lançar aos pés de Jesus. Oi, mulher. Pelo amor de Deus. Essa hora de dormir.
tu me ligou pra perguntar se eu vou pra Raça Negra amanhã, é sério? Um negócio desse? Não, pelo amor de Deus. Ele vai estar lá amanhã? Ele vai estar lá amanhã, é? Ô mulher, eu não sei se eu vou não. Eu não sei se eu vou. Porque teve umas coisas aqui na igreja que eu não entendi muito bem não, o negócio de nada, que a gente tem que derramar os pés de Jesus. E mexeu comigo. Vou ser bem sincera contigo, não sei se eu vou não. Quando eu chegar em casa, eu falo aqui, tá? Pastor, eu entendi isso aqui razoavelmente o que a senhora falou. Não entendi. Estou chegando agora no meio evangélico, fui para uma célula, já conhecendo. Mas assim, eu não sei como fazer. Eu não sei o que eu posso fazer, porque assim, o caminho que eu sigo, eu tenho prazeres momentâneos, mas assim, me preenche, mas ao mesmo tempo tem aquele vazio, sabe? É aquela coisa de viver uma noite, de tomar uma cervejinha, de ir para uma festa. Mas eu não sei. Eu não sei como eu posso preencher esse vazio, porque eu acredito que as pessoas aqui me entendem, né? Que a gente tem esse vazio, que a gente não sabe como preenche. Eu não sei o que fazer, porque eu sou toda troncha. E eu não me sinto digna de me lançar aos pés de Jesus. Eu não sei como eu posso fazer isso. Eu não me sinto digna de me entregar a Jesus. Porque é algo que tem que mudar muito de dentro de mim e eu não sei como eu consigo fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde caminhar, eu não sei como fazer para me sentir preenchida. Eu não sei como fazer isso. Filha, eu te preencho. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu mesmo não sei se eu consigo lançar esse perfume aos pés de Jesus. É tão precioso. Eu confesso assim, já fui para a igreja evangélica, tenho alguns amigos crentes. E eu também confesso que quando eu cheguei lá, a palavra falou tanto comigo, tocou em mim, tocou de alguma forma. Os louvores me fizeram chorar. Nossa, quando eu chorei com aqueles louvores. Mas abrir mão, sabe, uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, que eu nasci dentro de uma tradição, na realidade. E essa tradição eu nasci, nessa tradição me batizei e nessa tradição eu tenho que morrer. Então, abrir mão disso é como se eu tivesse traindo eles, traindo minha família. Eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. Filha, eu sou único. Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu não sei se eu quero entregar o meu perfume aos pés de Jesus novamente. Eu já fiz isso uma vez e eu só me decepcionei. Eu fui criada dentro da igreja, eu fazia de tudo, em todos os ministérios eu fazia parte. E eu não ganhei nada em volta, eu não tive nada de pouco. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu fazia
pensava que ele me amaria mais. Mas não, ele não me poupou de sofrimento. Ele não me poupou de relacionamentos fracassados. Ele não me poupou quando eu orei, quando eu jejuei pela minha vozinha. Ele não a poupou. E ele a levou. E agora? Quem será a minha cura? Filha, eu sou a tua cura. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu não sei se Jesus aceitaria o meu perfume. O meu nardo não é como o de Maria. Eu não sou digna de me lançar aos pés de Jesus. Eu fiz tantas escolhas erradas. Eu olho no espelho e eu só enxergo as marcas. As marcas que as minhas más escolhas deixaram. Eu me envolvi com homens que eu não deveria. Mas eu pensei que eu pudesse ter uma chance de ser amada. Mas eu estava enganada. Eles só queriam me usar. E aos poucos a minha inocência foi embora. Quantas vezes os meus pais me avisaram, mas eu nunca os ouvi. Eu vi lugares que eu não deveria ter ido. Eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. E no dia em que eu descobri que um fruto havia sido gerado no meu ventre, um filho, Deus me deu um filho e eu o rejeitei. Como eu poderia receber perdão? Eu não sou digna nem de estar na casa de Deus. Então como Jesus poderia receber o meu dardo, o meu perfume? Filha, te perdoo. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Essas histórias, quem sabe, são uma história parecida com a minha e com a sua vida. E nesse momento, então, nós vamos descer com o trono, não mais o Jesus aqui, mas representando Jesus. E agora é o seu momento com Ele, de você derramar o seu nardo. Aquilo que para você tem um valor, aquilo que para você tem uma resistência, você tem até agora esse momento, ter se derramado aos pés de Jesus. E não pense sobre você voltar com as mãos vazias, porque aquilo que você está recebendo nessa noite, certamente não lhe será tirado. Então, enquanto nós vamos descer aqui com a poltrona, se você precisar, a gente vai dependendo da quantidade de mulheres, você pode vir aqui à frente, o louvor vai começar a cantar. Mas é um momento agora só seu e Deus. Inclusive, nós vamos parar agora a transmissão, porque é um momento agora intimista, seu e de Deus. Então você que nessa noite precisa entregar, e o nada ele pode representar a sua vida, pode representar tudo aquilo que você até nesse exato momento não entregou, porque você fica ligada, quem sabe, as coisas que você pensa que eram boas, que eram melhores, mas